Reportagem 8000. Aqui, na Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Reportagem 8000. Hoje, sábado 16 de março de 2024. Vamos falar sobre o crescimento da direita radical e a derrota dos socialistas nas últimas eleições que ocorreram em Portugal. E para falar do assunto, temos algumas opiniões de pessoas de diversas áreas do saber. Adalberto Miguel Malu, especialista em relações internacionais, falou sobre o crescimento da extrema-direita e também abordou sobre o fim de 2 séculos de PS. Do que se esperar, porque é uma nova roupagem, é um fim de quase que 2 séculos de PS, do Partido Socialista, do socialismo. Será que é o fim do socialismo em Portugal? Estás a ver? E com essa nova aliança democrática, com essa nova era democrática, o que se esperar? Como é que Portugal vai reagir ante as situações internacionais, ante a guerra na Ucrânia, as questões rebatidas ou pertinentes na União Europeia ou na zona euro? Como é que Portugal vai se desembocar com a quase possível eleição novamente de Trump? Como é que vai ser as questões com os países de África? Como é que isso tudo vai funcionar? Como é que as leis vão ser aprovadas e quais não serão aprovadas? Será que o PS vai aceitar o Chega como líder da bancada parlamentar, já que eles disseram que não vão fazer oposição em conjuntos? Então, há muitas questões, como é que fica o posicionamento das mulheres, já que nestas legislativas automaticamente terá menos mulheres e não há tanta abstenção desde 1999. Há muitas questões aí por se dizer. Como é que será a política, como é que vai funcionar? Essa é uma questão de prognósticos. Chambula Manuel, jornalista, falou sobre o retrocesso que pode representar a saída da esquerda para a direita. Ora bem, a saída da esquerda para a direita pode representar um grande retrocesso para a democracia de Portugal. Mas se a própria população decidiu assim, então vamos respeitar, pois o cidadão quer maior representatividade, quer ver os seus direitos respeitados e sentir-se parte da solução. Quando o mesmo cidadão ou a mesma população em sã consciência decide inverter o quadro, é porque alguma coisa não vai bem. Então, os resultados destas eleições é como uma lição para o Partido Socialista. A população quis mandar um recado e conseguiu. Tanto é que até o Chega, que é um partido extremista, de extrema-direita, teve os resultados que teve. Conseguiu 46 deputados, que é um passo muito largo em detrimento dos resultados que teve em 2022. Sabemos nós que em 2022 o Partido Chega teve apenas 12 deputados. A vitória da Aliança Democrática poderá dar início a uma crise política em Portugal, pelo que, para minimizar esta situação, aconselha-se mesmo ao partido de Luís Montenegro, a Aliança Democrática, a trabalhar com os resultados que conseguiu, para não se juntar com o Chega e assim poder acautelar muitas situações. Pois embora terá muita dificuldade, sim, terá muita dificuldade na gestão do seu governo, se é que vai chegar a se formar o tal governo, dada a questão de não ter conseguido a maioria e também o Partido Socialista reconheceu a sua vitória, porém não se mostra disponível a colaborar. Então isto poderá dar assim, poderá transmitir muita dificuldade, poderá representar muita barreira,
Porém, é aconselhável que o partido, que a Aliança Democrática trabalhe assim mesmo. O que se verifica também nestes resultados é o descontentamento da larga maioria com o Partido Socialista. Então, este deve rever as suas ações dos últimos anos para poder então consertar e assim no próximo pleito eleitoral conseguir um resultado diferente, porque o povo, principalmente a juventude, quer mudança, está ávida em mudança. Se não há mudança de na governação, então que haja mudança no governo, independentemente de quem poderá estar ou ser colocado lá em cima. Então é isto. Sobre o fim do socialismo, a jornalista respondeu. A meu ver, não será o fim do socialismo, pois, como diz o ditado, o mal pode perdurar, ou por mais que o mal perdure, não dura para sempre. O bem vence sempre a uma dada altura. Dito isto, não é? O socialismo representa a grande maioria, representa os seus interesses, portanto, penso ser apenas um alerta, não é? Que a população quis passar para o Partido Socialista em forma de uma represália, não é? Então, pese embora possa ser que venham nos surpreender, não é? Que o Partido de Montenegro possa dar realmente alguma coisa de positivo para a democracia de Portugal, mesmo tendo a maioria, não tendo uma maioria que é de veras difícil. A jornalista afirma que esta mudança de governo em Portugal pode dar esperança à população angolana e, sobretudo, os partidos na oposição, nomeadamente o Partido UNITA. Estes resultados poderão desencadear uma crise política em Portugal pela grande virada. O fato da oposição portuguesa ter ganho as eleições pode suscitar uma certa esperança para a UNITA e os vários cidadãos que almejam pela alternância política em Angola. Qualquer semelhança poderá não ser mera coincidência, porque em 2022 a Frente Patriótica Unida ganhou a maior praça eleitoral, que é Luanda, onde se registra o maior nível possível de intelectuais de todas as classes, de todas as espécies, a exemplo da Aliança Democrática, que venceu Aveiro. Então, a ver vamos. Dan P, que responde por nome pessoal de Danilo, é um rapper e também falou sobre esta mudança de governo em Portugal. Bom, primeiro é que a gente não consegue prever com tanta precisão como é que as coisas serão daqui em diante, porque o Luís Montenegro só venceu as eleições agora e o futuro ainda é incerto, sem falar que há muita coisa acontecendo no mundo neste momento e é possível que ainda sejamos surpreendidos por muita coisa. Mas o que a gente consegue ler agora é que o socialismo na Europa já morreu. Basta olhar para os atuais governos da Holanda, Itália, Hungria, Polônia, Suécia, Finlândia, são todos governos de direita. Por quê? A mídia esconde isso, mas os europeus em geral começaram a perceber as consequências causadas por esses governos socialistas de esquerda, que apoiam mais imigração, mais progressismo, mais tributação ao setor privado, mais intervenção do Estado na economia e na vida das pessoas. O povo português viu que, apesar de tudo isso parecer bonitinho no papel, na prática não funciona, a longo prazo não funciona. A população portuguesa está velha, ficou mais difícil adquirir casas, adquirir moradias. Em Portugal, 5 pessoas partilham uma casa, mano. Os jovens começaram a fugir para ir viver em países onde pagam mais, porque as empresas lá são menos taxadas. Estás a ver? É ali onde entra a famosa frase: as pessoas votam na esquerda por ideologia e quando as coisas dão errado, votam na direita por desespero. Dan P acrescentou dizendo que o povo português cansou do PS. O português médio ficou farto do PS.
que é um partido de centro-esquerda, mas talvez também por terem aquele receio de fazer mudanças muito drásticas, em vez de agora votarem num partido realmente de direita, como por exemplo o Chega, eles sentiram-se mais confortáveis em votar numa coligação de centro-direita, que é a AD. A AD é uma coligação com outros partidos, mas nota-se claramente que nesta coligação o partido mais poderoso é o PSD, que é o partido do candidato que venceu agora as eleições e daqui a pouco vai virar primeiro-ministro, que é o Luís Montenegro, e que por acaso também é o partido do penúltimo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. Então, como eles já governaram também no passado, talvez isso acabou facilitando com que a AD vencesse as eleições. O povo talvez sentiu-se mais seguro com um grupo que já esteve no poder no passado. Então, bom, e essa coligação, né, AD, como eu disse, é de centro-direita. Segundo o próprio Luís Montenegro, que venceu agora as eleições, eles têm uma ideologia diferente do governo que saiu agora, que vai sair agora, mas estão dispostos a se alinhar às políticas desse governo que saiu agora, caso seja necessário. Tanto que muita gente, ou muitas pessoas, começaram a achar que o Luís Montenegro é uma marionete do governo que saiu agora. Ali é que entramos na questão de como é que isso vai impactar os angolanos que vivem em Portugal. Tendo em conta que esse novo governo que vai entrar diz que é diferente do governo que vai sair agora, mas mesmo assim estão dispostos a compactuar até certo nível com eles, né, com o governo que saiu agora. Então é possível que na prática não mude tanta coisa assim. O Estado português ainda precisa dos angolanos. Palavras do nosso entrevistado. O Estado português ainda precisa dos angolanos, até porque eles não têm mão de obra ou população suficiente jovem para trabalhar duro no país. E esse novo governo que vai entrar, que em tese é mais conservador, eles preferem até mais imigrantes angolanos, brasileiros ou moçambicanos do que, por exemplo, árabes, por causa da matriz cultural, da matriz religiosa e também devido à língua. Mas é óbvio que essas facilidades que o angolano tinha nesse governo passado de visto de trabalho e tudo isso, mais esses todos os incentivos que o angolano tinha para entrar em Portugal, já não vai ser a mesma coisa. Vai haver mais controle na migração. O salário mínimo talvez não vai subir conforme estávamos a sonhar, até porque o plano desse novo governo não é aumentar o salário mínimo, mas sim tributar menos as empresas para fazer com que elas produzam mais. Então, basicamente é isso, né? Não dá para prever o futuro, mas o que me parece é que as coisas não vão mudar tão drasticamente. Até podem mudar, mas não tão drasticamente. Portugal, pelo menos a curto e médio prazo, Portugal vai continuar com dificuldades de acesso a imóveis, os salários não vão aumentar, os angolanos vão continuar a olhar para Portugal como uma porta de entrada para outros países da Europa que pagam melhor. Então, basicamente é isso. A curto e médio prazo, eu acho que as mudanças não vão ser tão drásticas. As pessoas, os nossos irmãos angolanos vão continuar ou vão conseguir se adaptar e tudo isso mais, né? Esse novo governo que está a entrar, eles não são assim tão à direita. Não é como se tivesse entrado um Trump ou um Milei, algo assim na Argentina, né? É um governo que, apesar de quererem mudanças, eles não vão fazer mudanças tão severas também, tá vendo? Eles são um bocadinho moderados, estão assim meio que no meio. Então, basicamente é isso, né? A longo prazo, só o tempo poderá dizer o que vai acontecer, mas a curto prazo não é nada que um angolano não se adapte. Manolo Martins, um conceituado jornalista brasileiro, residente em Portugal há mais de 30 anos, também falou ao microfone da Rádio Zango 8000. Pois é, meus amigos angolanos, um forte abraço para todos os ouvintes. E o que a gente pode falar dessas eleições do último domingo aqui em Portugal? Foram as mais renhidas
pelo menos dos últimos 34 anos, que são os anos em que eu vivo aqui em Portugal. Eu vim para Portugal em 1990. Nunca vi umas eleições tão renhidas. A AD, a Aliança Democrática, mas no fundo, o PSD foi o partido vencedor. O Luiz Montenegro venceu com 1% a mais do que a candidatura do PS. Portanto, nós teremos um parlamento completamente dividido e a dúvida é o que o PSD vai fazer para governar, porque com esse quadro numerário na disposição de deputados, PSD, a AD, né, e o PS com mais ou menos o mesmo número de deputados, a AD tem mais 2 deputados só que o PS, e sendo a terceira força o Chega, o PSD terá que se coligar com alguém. Com o PS, acredito que seja muito difícil. E o André Ventura, o líder do Chega, já disse que toparia, não é? Aceitaria uma conversa com o PSD. A decisão está nas mãos de Luiz Montenegro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas a decisão terá que ser rápida, porque nós não podemos viver aqui em Portugal nesse impasse. E sobre o que representará o novo governo português para os palopes, o jornalista respondeu. Em relação a aquilo que o novo governo, o governo de Luiz Montenegro, poderá representar para os palopes, os países que falam a língua portuguesa, acredito que pelo menos tenha a AD, né, o novo governo, a mesma posição que teve o governo do PS, que saiu com o Antônio Costa. Não é? O Antônio Costa sempre teve boas relações com os países que falam a nossa língua portuguesa. Mas esse trabalho, na minha opinião, é mais feito muitas vezes pelo próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Preocupado estou com esse imbróglio, esse empate técnico entre PSD e a AD, não é? E o PS, não sabemos como vai se governar esse parlamento. Tem que haver um acordo ou com o PS ou com o Chega, senão o PSD, a AD, não é? A Aliança Democrática, não vai conseguir governar. É isso, minha gente, vou ficando por aqui. Um abraço para todos os amigos aí de Angola. Força e sorte, tá bom? Um abraço para si também, caro jornalista Manolo Martins. E esta foi mais uma edição do Espaço Reportagem aqui na Rádio Zango 8000. Meu nome é Shaquiza. Voltamos na próxima edição. Subscreva-se ao nosso canal no YouTube e siga a nossa página. Fui na rádio. Reportagem 8000. Aqui na Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade.